O JQ começa abordando a realização das audiências de custódia no PAI-PJ, o programa de atenção integral ao paciente judiciário portador de sofrimento mental. A reportagem é de Azaf Alcântara. Eu faço tratamento de esquizofrenia paranoide já desde 17 anos. Então, quando eu perdi minha mãe, aos meus 21 anos mais ou menos, eu tinha que trabalhar no Lava Jato e eu já tinha que fazer acompanhamento no posto Zanã, lá do Ipiranga. Só que o grande problema é que quando eu perdi minha mãe, minha vida desandou. Aí eu fiquei mais depressivo, tentei suicídio, mas com a ajuda da minha psicóloga, que é a Inês, e com a ajuda das minhas medicações que eles estão me dando certinho, aí eu tô bem demais, eu tô muito bem, tô feliz. O Henrique faz tratamento em um dos 10 centros de referência em saúde mental, o Sersan, em Belo Horizonte. A situação fez com que ele cometesse alguns crimes. Aí é que entra o programa de atenção integral ao paciente judiciário portador de sofrimento mental, o PAI-PJ, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O PAI-PJ tem 20 anos que está em funcionamento como um programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e desde o início de suas atividades, o que esses pacientes nos ensinaram de forma muito clara é que o ato denominado crime, né, é uma resposta a uma situação de sofrimento muito grande que leva essas pessoas, nesse instante de angústia extrema, né, a uma passagem ao ato. Já nos primeiros anos de implementação das audiências de custódia na capital mineira, verificou-se que alguns autuados apresentavam sinais de sofrimento psíquico. Em 2017, começamos as conversas no sentido de se implementar o projeto PAI-PJ na audiência de custódia. O PAI-PJ, então, passaria a atuar na porta de entrada da Justiça Criminal. E já no próprio ano de 2017, os primeiros casos passaram a ser acompanhados e esses casos tiveram um resultado profícuo e fizeram com que em 2020 nós implementássemos a segunda fase desse programa com a presença dos técnicos do PAI-PJ na custódia, na própria central de flagrantes, assegurando que o atendimento, esse primeiro acolhimento já se dê logo no momento da audiência, logo após a audiência. Com isso, o paciente passa a ter um acompanhamento intenso, abrangente e contínuo. A articulação com o PAI-PJ acontece justamente porque essas pessoas se embaraçam de alguma forma no momento da crise, né? Tem um quadro psiquiátrico envolvido, mas também tem um modo de operar na vida que é muito singular, né? Isso não quer dizer melhor ou pior, isso não significa um privilégio, mas é um olhar cuidadoso, um olhar a um público que de fato nos chama a refletir também. O paciente acompanhado, né, tem uma possibilidade de reconstrução e de apropriação com que houve, com a relação, né, e o conflito com a lei. A gente pode trabalhar isso conforme a realidade de cada usuário, né? Quando a gente fala usuário do serviço de saúde mental. Então a gente pode contextualizar o que tudo isso tem a ver com a vida dele, com o tratamento dele. E num caso específico, que eu fiz acompanhamento mais recente, né, com o PAI-PJ, nós trabalhamos muito junto. Eu acho que isso é um ganho muito grande, porque torna-se uma equipe assistente. O programa PAI-PJ nas audiências de custódia, ele tem por finalidade a redução da população carcerária, né? Pois se de um lado ele melhora e qualifica a racionalização da porta de entrada, já no ambiente da audiência de custódia, por outro, ele reduz o quantitativo de presos provisórios, pois o programa já apresenta uma resposta muito positiva em relação à resposta penal para esses sujeitos em situação de sofrimento psíquico que sofreram que tiveram a prisão em flagrante delito e que agora passam a ter um acompanhamento mais acertado e adequado pelo PAI-PJ e pela rede especializada de saúde mental. Eu tô feliz assim, por quê? Porque só de vir nesse lugar onde as pessoas acolhem a gente muito bem, tenho uma fé em Deus que um dia vai tudo melhorar na minha vida.